11 até o 14. 4 versículos. Deus falou ao meu coração, fala sobre isso. Eu disse, vou falar, Senhor. É o Senhor que manda, o teu servo fala. Jeremias 29, do 11 ao 14. Aqueles que não têm Bíblia, vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz, os irmãos acompanham a leitura. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dissipei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém, meus amados? Alguém, por favor, feche essa porta aqui e, se possível, fechar, em nome de Jesus. Tá? Aqueles que têm alguma chave, qualquer coisa, a minha chave está aí. Giliardi, por favor. A palavra de Deus, meus irmãos, é um texto muito especial, esse texto. Talvez um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. É esse texto aqui. É um texto que vai mostrar que mesmo em meio às tempestades, o Senhor está conosco. Mesmo diante da dificuldade do nosso futuro. Quando tudo parece perdido. Quando o nosso futuro parece sombrio. O coração humano ele tem que clamar por esperança, clamar pelo Senhor, buscar o Senhor. E é exatamente isso que nós encontramos em Jeremias. Um texto belíssimo. É uma das passagens mais consoladoras da Bíblia. Uma das passagens mais consoladoras, citadas em todas as Escrituras Sagradas. Aqui o contexto é um contexto de exílio, é um contexto de perseguição, é um contexto de tribulação. Os judeus estavam exilados na Babilônia. Mas esse texto, ele transcende. É um texto histórico, que oferece esperança eterna para o cristão hoje. Hoje, nos dias atuais, em todas as gerações. Nessa mensagem a gente vai ver e vamos explorar 4 verdades que são fundamentais. Os pensamentos bondosos de Deus ou os pensamentos benevolentes de Deus. A promessa que as nossas orações serão atendidas conforme a vontade de Deus. Nós temos que clamar, buscar o Senhor. A certeza de encontrar Deus. Nós vamos ver tudo isso nessa passagem. E a garantia da restauração. Deus está restaurando as nossas vidas. Cada uma dessas verdades nos convida a viver conforme a vontade de Deus. Ter uma relação com Deus, uma relação direta com Deus. Tá? Então, falando do contexto aqui, é justamente o exílio babilônico, onde Nabucodonosor leva Judá, todo o povo de Judá, de Jerusalém, cativo. Então, era um contexto de escravidão. Milhares de famílias foram arrancadas de suas raízes, separadas daquelas pessoas que elas amavam. Então a gente vê que é um contexto de tribulação. Essas famílias eram forçadas a reconstruir as suas vidas em terras estranhas. É como se nós fôssemos hoje escravizados por outro povo e nos levassem para outro país, outra língua, outra cultura. O exílio não era apenas uma mudança geográfica, não. Eu estou mudando de um país para outro. Não era isso. Representava uma crise teológica profunda na vida daquele povo. Por quê? Como era que o povo escolhido de Deus está sofrendo tanta humilhação? Resposta: por causa da incredulidade. Sempre foram avisados. A igreja continua sendo avisada hoje. Onde estavam as promessas de Deus? Todas serão cumpridas. E esse exílio aqui é mais um cumprimento.
Mas Deus, em sua infinita graça, Ele não havia abandonado a sua aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não abandona. Quando a gente pega aqui no começo desse texto, a gente vai ver que os falsos profetas tinham se infiltrado no meio do povo de Deus. A infiltração, não só falsos profetas, mas adivinhos, feiticeiros, no meio do povo de Deus. Tá? As promessas eram: vocês vão sair logo desse cativeiro. Falsas esperanças. Outros proclamavam, dizendo que Deus tinha rejeitado completamente o seu povo. Então, falsos profetas, falsas promessas. E é justamente no meio dessa confusão espiritual que Deus inspira Jeremias, uma inspiração de Deus para escrever para os exilados uma mensagem que contraria todos os falsos profetas e nos dá esperança. Vai revelar o coração paternal de Deus, o coração do Pai que cuida do seu povo, o coração do Pai que cuida das suas ovelhas, do pastor que cuida das suas ovelhas, o bom pastor. O coração paternal de Deus. Isso está aqui no versículo 11, quando a gente lê no versículo 11. A gente vai ver o coração de Deus, coração paternal do nosso Deus. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Que pensamentos são esses? São pensamentos de paz e não de mal, e não de morte, algumas Bíblias têm, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse é o coração paternal de Deus. A certeza do conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Ele começa aqui com eu sei. E isso é uma frase enfática no hebraico. Deus não está simplesmente expressando uma opinião, não. Não é uma suposição, não. Ele está declarando o seu conhecimento perfeito e absoluto sobre a vida dos seus filhos. Eu sei. Eu conheço, eu sei quem são vocês. Enquanto os exilados aqui, escravizados, lutavam para entender o significado das circunstâncias que tinham sido levados do seu país, tirados do meio do seu povo. O que Deus está dizendo aqui, eu sei, a clareza de que Deus conhece as nossas vidas completamente. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece as nossas vidas. O que Deus está falando aqui é: eu sou soberano sobre a vida de vocês. Eu sou onisciente, onipresente e onipotente. É uma declaração de Deus que confronta o que, pastor? A limitação humana. Nós somos limitados e Deus está confrontando as nossas limitações aqui. Por quê? Porque geralmente o ser humano, nós frequentemente julgamos de acordo com as intenções de Deus, baseadas nos momentos e nas circunstâncias que nós estamos passando. Nós julgamos Deus assim. Não, estou passando por dificuldades, eu julgo a Deus por causa da minha circunstância, por causa do momento que eu estou passando. Eu sou mestre em fazer um julgamento errado de Deus, nas circunstâncias, o que, pastor? Imediatas da vida. E Deus vai e quebra tudo isso. Ele mostra a sua divindade, ele mostra o seu poder, ele vai mostrar que a sua perspectiva não é a nossa perspectiva, que a perspectiva de Deus é uma perspectiva de Pai, para dizer: eu sei o que é que vocês estão passando, eu sei. E quais são os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus, eu sei que pensamentos tenho. Aqui são os pensamentos de Deus, não os nossos. Ele conhece os nossos também, mas os pensamentos de Deus não são ideias passageiras, temporais, não são, mas são os planos deliberados de Deus, os propósitos definitivos de Deus, os pensamentos de Deus. Deus não improvisa, não. Deus não improvisa nas nossas vidas, não. Ele está cuidando cuidadosamente de cada detalhe das nossas vidas. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Os meus pensamentos, o que eu tenho de respeito a vocês, os pensamentos de Deus. Lá
No Salmo 139 vai falar da onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Aí ele vai dizer que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, o salmista vai dizer. Aí ele vai dizer, e como é grande a soma deles. Eu vou pedir a Maria Eduarda para que coloque aqui. Salmo 139, verso 17. Coloque o 17 e o 16. Primeiro mostrando a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E depois os pensamentos de Deus. Eu quero ler juntamente com a igreja esses dois versículos. Vamos ler, igreja, aqui. Os teus olhos... Cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque Ele cuida da vida do seu povo. Que pensamentos, pode voltar lá, Maria Eduarda, verso 11. Que pensamentos são esses? Quais as características dos pensamentos de Deus? Pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Shalom, paz, Ele quer trazer paz, mesmo diante das dificuldades. É um pensamento de paz. O conceito hebraico aqui de shalom, literalmente. E esse shalom é multifacetado, abrange todas as áreas da nossa vida, todos os conflitos das nossas vidas, incluindo, preste bem atenção, no hebraico, incluindo prosperidade, completude, harmonia, bem-estar integral e plenitude de vida. É essa paz que Ele quer para as nossas vidas. É essa paz, a paz de Deus. Não é a ausência de conflitos, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de lutas, mas Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, trazendo justamente, mesmo diante dos conflitos, trazendo completude em nossas vidas, harmonia, bem-estar integral, completude de vida, plenitude de vida. É isso que Deus quer. Deus não planeja meramente nos livrar do mal, não é isso. Mas Ele deseja nos dar vida abundante em todas as dimensões das nossas vidas. E a paz dEle excede todo entendimento. Porque diante do caos, Ele traz paz aos nossos corações, porque nós sabemos que Ele é um Deus que cuida da sua igreja. E não é pensamentos de mal, não. É pensamentos de paz. Ou algumas Bíblias têm pensamentos de morte. O termo aqui, mal, pode se referir a todo tipo de calamidade, internas e externas, que vai vir sobre as nossas vidas. Ele não tem esses pensamentos sobre as nossas vidas. Não. Então não crie uma coisa no seu coração. Você buscou uma coisa errada e está querendo inverter. Dizer, por que Deus? Porque você procurou. Não porque Deus quer, porque o que Ele quer é paz para os nossos corações, não pensamentos de mal, não. Ele não quer a calamidade, Ele não quer o desastre, Ele não quer o sofrimento nas nossas vidas, não. Isso é o que indica no hebraico, não. Ele não quer. Deus está assegurando que seu povo, embora nós vamos passar por adversidades no presente, as suas intenções, a intenção de Deus, os pensamentos de Deus são benevolentes, pensamentos de paz, pensamentos de bondade. Esses são os pensamentos de Deus em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Então eu não posso criar alguma coisa para a minha vida e colocar na conta de Deus, não, porque os pensamentos dele são de paz. Por isso que Ele vai nos dar um futuro e uma esperança. Olha o que é que Ele diz, depois em seguida. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro. Então Deus, Ele quer nos dar o que? Paz, e nos garantir o que, pastor? O futuro. É isso que Deus quer sobre as nossas vidas. Aqui não é simplesmente continuidade do tempo temporal, continuidade, não é isso.
Mas esse destino de futuro aqui é um destino glorioso que aponta para a eternidade divina, na história do seu povo, na história da sua igreja, na nossa história. Ele quer nos dar o quê? Um futuro, é isso. Para dar-lhes um futuro, Ele quer nos dar um futuro, mesmo diante das tragédias da vida. No dia a dia das nossas vidas, as lutas que são travadas, Deus quer nos dar um futuro, e isso vai culminar, esse futuro culmina no triunfo, e esse triunfo é a eternidade, onde Deus nos aguarda, e não só um futuro, o que é que Ele quer nos dar? Esperança, não só um futuro e uma esperança. Esperança na Bíblia é sempre certeza, garantia. Pastor, o que é esperança? Garantia. Pastor, o que é esperança? Certeza. Que Deus começou a boa obra e Ele vai finalizar até o dia do Senhor. Isso é esperança na Bíblia. Esperança. Uma expectativa confiante, baseada nos fundamentos sólidos meus, não, os seus, não, nos fundamentos sólidos de Deus. É essa esperança que Ele quer te dar. Nesta manhã, está desesperançado, está sem esperança, só se apegue. Se apegue. Nesses versículos aqui, na palavra de Deus, se apegar é viver conforme a palavra de Deus. Viver conforme a palavra de Deus. Eu disse que provavelmente não sairia do primeiro versículo, mas eu vou quebrar a promessa. Ainda tenho mais um tempinho aqui. Versículo 12. Próximo domingo eu termino a pregação. Versículo 12. A promessa de Deus é que nossas orações serão respondidas. Está orando? Ore mais. Aqui, ó, se apegue nisso aqui. Não está orando? Como é que está falando com Deus? Como é que quer as respostas de Deus? Como é que quer as respostas de Deus? Versículo 12. Então vocês me invocarão. Invocar, clamar, buscar, gritar por Deus. Se aproximarão de mim, se acheguem a Ele. Não é só orar, é se aproximar. Aí Ele vai dizer a forma. Como é a forma, pastor? Aqui, em oração. Para que depois de você primeiro invocar, de você primeiro se aproximar, e depois, em oração, fazendo tudo isso, Ele vai fazer o quê? Eu os ouvirei. Meus irmãos, o que é que está faltando para você orar mais, buscar mais? Está orando? Fechando a porta do teu quarto, dobrando os teus joelhos e orando? Tá? Ore mais. Não tá? Comece a orar. Está orando coletivamente? Tá não. Que eu faço vigílias aqui todo final de mês. Não estão orando coletivamente. Não estão orando coletivamente. Procure, a partir desse último final de semana do mês, a orar coletivamente. Ou você pensa que a sua oração é só a sua oração de joelhos no seu quarto? Não! Não é! Ore coletivamente. A sequência da restauração. A palavra aqui começa com então. Então indica uma ação específica, temporal, a restauração espiritual. Então vocês me invocarão. Então Ele está trazendo restauração física, mas principalmente a restauração da alma, quando nós buscamos Ele em oração. A palavra mágica aqui é oração. Antes de Deus trazer o seu povo da terra prometida, olha o que é interessante aqui. Antes dele trazer seu povo para a terra prometida, trazer novamente, eles estavam exilados, eles eram escravizados. O que é que Ele faz? Ele primeiro quer trazer o seu povo para si mesmo. Ele não quer restaurar o seu povo novamente para a Judéia, para Jerusalém. A intenção de Deus é trazer o seu povo para si mesmo. Depois é que Ele vai restaurar as outras coisas na sua vida. Primeiro Ele vai restaurar o seu coração. Primeiro Ele vai restaurar a sua alma. Depois é que Ele vai restaurar as outras coisas da sua vida. É isso aqui. Ele quer trazer você para Ele. Para Ele.
O que é que nós frequentemente desejamos? Que Deus mude as nossas circunstâncias. Não vai mudar se você não vir para Ele, não invocar, não se aproximar, não orar. Ele não ouvirá. Está ouvindo aqui? Eu vou dizer bem devagarzinho, por isso que às vezes eu falo rápido. Se você não invocar, não se aproximar, não orar, Ele não ouvirá. Não vai restaurar as circunstâncias da sua vida, porque primeiro Ele quer o seu coração, Ele quer a sua presença, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua alma. Ele vai restaurar primeiro a sua alma, para depois restaurar as outras circunstâncias da sua vida. É isso. Entenderam ou não? Entenderam, né? Entenderam. Depois Ele vai mudar as circunstâncias. Mas antes, nós temos que mudar o quê, pastor? O nosso coração. Vocês pensam que Deus trabalha de fora para dentro? Não é, de dentro para fora. Ele trabalha primeiro nos nossos corações. Ele trabalha primeiro na nossa alma, para depois trabalhar nas circunstâncias. Se aproximem, busquem, invoquem o nome do Senhor diariamente e constantemente, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos. Aí sim, eu os ouvirei. Ele quer restaurar primeiro o teu coração, para depois restaurar as circunstâncias da tua vida. Depois Ele vai restaurar e vai te dar as demais coisas. Mas antes a tua alma, antes o teu coração, antes a tua vida. Se então vocês me invocarem, me buscarem, se aproximarem em oração, eu os ouvirei. É isso. A tríplice progressão aqui. Tríplice. Primeiro, invocarão. Invocar é um clamor urgente do teu coração, não é do meu. Eu já estou orando por você, eu já orei por você essa semana. Mas essa invocação é sua e pessoal, é um clamor urgente, é uma chamada desesperada. Senhor, ouve-me, Senhor. Senhor, se ajoelhe diante do Senhor e busque o Senhor. Busque por ajuda, clame a Ele. Frequentemente, o nosso primeiro movimento em direção a Deus, na hora do desespero, tem que ser esse: invocar. Buscar o Senhor, buscar. E nós temos que buscar como, pastor? Em oração, em oração, em oração. Essa oração é urgente, contínua. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Buscar, se aproximar, em oração, sem cessar. É uma oração perseverante. Não é apenas um clamor momentâneo, passageiro, não, único, não. Mas é uma prática de oração, onde eu busco o Senhor. É essa comunicação que você vai com Deus. Em oração, primeiro você invoca, depois você vai se aproximar, você vai ter relacionamento com Ele. Depois você vai orar, orar, orar e orar. E automaticamente a tríplice fecha com o tripé. Invocam, se aproximam, invocar, se aproximar, tudo isso em oração, e o tripé se fecha. Qual o tripé, pastor? A resposta divina, as promessas de Deus. Não apenas Ele vai ouvir passivamente, mas Ele vai responder ativamente às orações do seu povo, as orações daquele que tem um coração quebrantado e contido. A palavra aqui é eu os ouvirei, chamã, no hebraico. Implica não apenas na audição de Deus, não, mas na ação de todas as respostas de Deus, no tempo de Deus para as nossas vidas. Anotaram o tripé aí, né? Então vocês me invocarão. Estão invocando? Então não? Invoquem. Ao invocar, automaticamente haverá aproximação, relacionamento de mim, de Deus, do nosso Senhor. Tudo isso eu faço em oração. Vida
Abandone o que tem que abandonar. Vai ficar o versículo mais conhecido, os outros dois vai ficar para o outro sábado. Mas coloca aqui, Duda, só para mim ver aqui a certeza que você vai encontrar a Deus. Certeza, verso 13. Eu gosto na outra versão, quando diz, buscar-me-eis. Mas aqui também está muito bom. Vamos ler, igreja, aqui, para encerrar e a gente orar e dividir em salas de EBD. Vamos lá? Vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Vou fazer igual a Gonzaga, não valeu não, vamos de novo. Vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Vão achar, se buscar. Buscar. A gente vai ver que é interessante, que a iniciativa parte de Deus no contexto. Mas eu vou deixar isso para a próxima. Vai ser uma motivação para estarem aqui, para a gente terminar o texto, versos 13 e 14. Vamos orar em nome de Jesus, para a gente dividir em sala de EBD nesse momento. Oremos. Ó Deus, a Tua palavra é clara. Foi clara aos nossos corações nessa manhã, ó Deus. Nós temos que Te buscar de todo o coração. Há uma promessa, ó Deus, nas nossas vidas. E todas as Tuas promessas serão cumpridas. Nenhuma delas vão falhar. E vocês me invocarão. Nós temos que invocar, buscar, clamar, se aproximar em relacionamento contínuo entre um pai amado que ama os seus filhos. Se aproximarem do Senhor, a palavra aqui é clara, em oração. E as promessas são, e eu os ouvirei. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escuta aqueles que te buscam, ó Deus, sinceramente, de coração quebrantado, contrido, compungido. Ó Deus, que o Senhor possa continuar lavando a nossa alma. Ó Deus, tirando qualquer coisa de nós que não te agrada, para que nós possamos ter restauração espiritual, física, emocional, curando a nossa alma, os nossos traumas, as nossas vidas. Tudo isso é causado por causa do pecado, a gente já sabe. Muitos tentam entender que não, mas tudo isso é causado pelo pecado mental, espiritual, biológico. Tudo isso são causas, ó Deus, a partir do momento que Adão pecou. Quando o Senhor disse, maldita é a terra por tua causa. Mas nós temos esperança, ó Deus, que o Senhor disse para nós te buscarmos, te invocarmos, se aproximarmos do Senhor em oração, e o Senhor nos ouvirá, ó Deus. E o Senhor diz mais, ó Deus, em tuas promessas maravilhosas, que são promessas de eternidade, ó Deus. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, de todo o nosso ser. E essa busca tem que ser uma busca genuína pelo Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que a tua igreja está fazendo isso nessa manhã, mas que nós possamos fazer todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Cuida, Senhor, abençoa, Senhor, Maria Eduarda, que vai dar continuidade, ó Deus, na EBD, Escola Bíblica Dominical Raízes Batista. Usa ela tremendamente para a glória do teu nome, ó Deus. Usa os professores dos juniores, ó Deus, e também a nossa sala de batizandos, onde nós teremos mais uma aula, ó Deus, onde nesse mês de outubro nós estaremos fazendo, ó Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que o batismo não salva, mas todo salvo quer ser batizado. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia onde nós participamos e fizemos, ó Deus, o que o Senhor nos mandou, como ordenança. Fizemos isso em memória de Ti, ó Deus, até aquele dia que o Senhor voltará e nos servirá pessoalmente
E nós aguardamos ansiosamente, ó Deus, estarmos com o Senhor, estarmos na Tua presença. Nos abençoe, ó Deus. Nos direcione, ó Deus. Abençoe cada um dos que estão matriculados, ó Deus, em cada sala. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Estamos divididos, tá? Escola Bíblica